Então, pessoal, bom dia a todos. Deixa eu primeiro cometi um erro aqui, né? Devia já estar lá gravando. Beleza. Então, bom dia a todos. Vamos continuar, terminar, se tudo correr bem na aula de hoje, com esse modelo da Terra plana. Relembrando que este é o segundo modelo que a gente está estudando aqui no curso. O primeiro foi o modelo do espaço livre, e agora a gente vai terminar o modelo da Terra plana. E aí o que a gente fez é, no caso desse modelo da Terra plana, temos duas componentes de campo. Uma, não há bloqueio, então você sempre vai ter um campo que a gente chama de campo direto, campo incidente, ou usando a terminologia, né, de traçado de raios, o raio direto, ou o termo com visibilidade, que chega até o receptor sem passar por nenhum obstáculo, sem espalhar aqui no solo. E nesse modelo temos uma segunda componente, que é aquela que a gente classifica como modelo, componente refletida. A palavra mais correta seria espalhada, né? Mas, enfim, no regime assintótico, esse campo que é refletido pelo solo e chega até o receptor. No modelo do espaço livre, a gente aprendeu a, né, calcular a densidade de potência que chega aqui em cima do receptor. Essa densidade de potência a gente multiplica pela área efetiva da antena receptora. Isso nos dá a potência disponível nos terminais da antena. A gente não vai poder fazer isso direto, porque a gente não pode somar potência, a gente não pode aplicar superposição com potência. Então, antes de achar a densidade de potência que atinge o receptor, a gente não pode dizer que é a do incidente mais o do refletido. A gente tem que ir um pouco atrás e trabalhar com campo. Então, a gente obteve expressão para o campo direto, que chega até o receptor, e aquele que chega, porém antes sofrendo uma reflexão aqui no solo. E aí a gente viu, fez as aproximações, etc, etc, chegamos nessa fórmula daqui, ó, que assumindo, né, o enlace muito comprido, suficientemente comprido, isso aqui vale tanto para polarização horizontal, tem um microfone ligado aí, vale tanto para polarização vertical como para polarização horizontal. Inclusive, na aula de hoje, no finalzinho, a gente vai ver que eu nem tinha me lembrado desse exercício. Tem um exercício que a gente vai resolver na aula de hoje, onde a polarização da antena transmissora é circular. Então, a gente, pelo menos uma vez, a gente vai ver como tratar o problema quando, né, a polarização do campo for arbitrária, nem vertical, nem horizontal, mas uma combinação entre essas duas. Mas, enfim, assumindo que a polarização é ou vertical ou horizontal, o campo que chega aqui no receptor é a soma do direto mais o refletido. E aí, fazendo as aproximações que a gente viu na aula passada, a gente chega nessa expressão aqui, ó, onde a gente vai definir esse termo entre colchetes como essa função f. E a partir desse momento, toda vez que a gente aperfeiçoar o modelo do solo, a gente vai modificar a função f. Então, o campo que chega no receptor é aquele campo que chegaria se não houvesse o solo, se estivéssemos no espaço livre, vezes esse fator aqui, essa função f. No modelo de espaço livre, a função f é 1, unitária. No modelo atual e nos próximos, essa função f vai ser diferente de 1. No caso do modelo da Terra plana, é dada por essa expressão. O primeiro termo é unitário, porque ele é o campo direto, né? Refere-se ao campo direto. O segundo termo é tudo aquilo que você tem no refletido e que não está no campo direto, que é o coeficiente de reflexão. E aí vai depender se a polarização é horizontal ou vertical, e a diferença de fase entre o percurso refletido, R1 mais R2, e o do direto, R. É a diferença de fase, porque a fase do percurso R já está embutida aqui dentro, ó, nesse termo. E aí a gente fez mais algumas aproximações depois dessa transparência,
onde finalmente chegamos nessa expressão para a função f. Então, a função f está aqui, olha, ela repetida. Isso daqui é o que você precisa usar, por exemplo, quando implementar um programa no MATLAB, etc, etc. Mas há muitas décadas atrás, quando não era simples, né, ter uma calculadora para fazer essas contas, o pessoal, assumindo o enlace muito comprido, aproximava esse termo aqui de fase por isso daqui, ó. Porque aqui eu já te dá a diferença de fase em função dos dados do enlace. Comprimento do enlace D, as alturas dos mastros da antena transmissora e da antena receptora, em vez de ter que calcular R1, R2 e R. Tá? Então, a gente vai, como é uma fórmula que aparece muito nos livros de propagação, a gente vai adotá-la aqui também, embora essa daqui seja mais do que suficiente para os dias atuais. Né? E aqui estão os coeficientes de... Oi, pode perguntar. Tzinho é a distância... É o comprimento do enlace entre as bases dos mastros. D essa distância aqui, ó, medida ao longo do solo. Que é praticamente igual a R, se o enlace for muito comprido, tá? Por que eu estou fazendo isso? É porque daqui a pouco a Terra vai dar uma curvada. E esse D vai continuar sendo a distância entre as bases dos mastros. Que é o que você na prática mede, né? Você não vai com uma linha reta entre uma antena e outra. Você vai de carrinho, né, pelo relevo, e é isso que vai te dar a distância D. Então, D aqui, deixa eu ver uma figura. É melhor mostrar a figura do que ficar falando, né? Cadê? D, ó. Essa distância aqui, entre as bases dos mastros, ó. Perfeito. R é a distância em linha reta do transmissor até o receptor. Se as alturas forem iguais, então D vai ser igual a R. Beleza? Beleza. Essa função f é uma relação de transferência de potência ou de campo? Campo. A função f, cadê aquela transparência que eu mostrei? F é no campo, ó. O campo do modelo da Terra plana, que chega no receptor, é aquele que você teria usando o modelo do espaço livre, vezes a função f. Então, f é para campo. Beleza? E f, ó, vai dar um valor complexo. Então, daqui a pouco a gente vai pegar o módulo desse f e elevar ao quadrado. Quando a gente for lidar com potência ou com atenuação. Hã? Bem, esse x é de produto vetorial. Não. O x é porque eu sou do século passado. O x aqui é multiplicação. Beleza? Às vezes eu ponho, às vezes eu não ponho. Aqui é a multiplicação. É para enfatizar o produto. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. E aqui os coeficientes de reflexão, que são exatamente aqueles de TIOG, inclusive o da vertical, né, com o sinal trocado, justamente para isso daqui ser mais independente da polarização, mas são os mesmos coeficientes de reflexão de Fresnel que vocês viram em TIOG, só que adaptados para a situação atual, né, assumindo o meio 1 o vácuo e o meio 2 um solo com perdas, com as permeabilidades μ1 igual a μ2. E usando o ângulo rasante alfa ao invés do ângulo com a normal θ. Então, isso daqui te dá... As fórmulas são reescritas dessa maneira. Que são as fórmulas que geralmente aparecem nos livros de propagação. Mas é o mesmo coeficiente de reflexão deduzido rigorosamente da mesma forma. E num dos exercícios que a gente vai resolver hoje, tem gente que assume um enlace mais comprido ainda, de tal maneira a aproximar, ó, esse termo da função f aqui, ó, mais ainda. Se esse termo daqui, né, se esse D for muito, muito, muito maior que as alturas dos mastros, isso daqui, ó, é tão pequeno, mesmo multiplicado pelo K, é tão pequeno que o pessoal aproxima isso daqui, ó, como sendo 1 menos o argumento. Aí 1 menos 1 corta, fica só o argumento aqui com o sinal trocado.
A gente vai resolver um exercício hoje onde, ao invés de usarmos essa expressão aqui para a função f, a gente vai usar essa daqui, ó, que é mais aproximada ainda. Tá? Depois vocês vão entender por quê. Só estou aproveitando a transparência para mostrar esse outro limite para o alfa tendendo para zero. E basicamente foi isso que a gente falou. A gente terminou também falando o seguinte, para tomar cuidado com essa aproximação. Ela é muito boa para polarização horizontal, mas nem sempre ela é boa para polarização vertical, por causa do ângulo de Brewster. Aí eu mostrei aqui numa transparência que, dependendo das propriedades do solo, esse ângulo de Brewster, onde o coeficiente de reflexão passa por um mínimo, o módulo dele, né? Às vezes ele é próximo do alfa igual a zero. Ó. Então, por exemplo, nessa região aqui, a aproximação de que o coeficiente de reflexão tende para -1 não é boa. Ela só é boa se realmente o alfa for mesmo muito perto do zero. Eu estou dizendo isso porque em vários livros o pessoal mete o pau, diz que é igual a -1, mas para vertical isso pode não ser uma boa aproximação. Bom, e aí vamos começar a aula propriamente dita a partir desse slide. Então, como já deve ter ficado claro, para esse modelo da Terra plana, a intensidade do campo que chega no receptor é aquela do espaço livre, esse D aqui de direto, tá? É o campo direto, vezes essa função alfa. Esse X aqui é vezes, produto, a função alfa. Onde a função alfa é dada por essa expressão, que pode, em muitos casos, ser aproximada por isso daqui, quando o comprimento do enlace for suficientemente maior do que as alturas das antenas, dos mastros. Note que a diferença entre a intensidade do campo do modelo do espaço livre, que é esse cara daqui sozinho, e o da Terra plana, que é o produto, é dado por essa função f. De tal maneira que a gente pode estender, a gente pode dizer o seguinte, ó, esse daqui serve também para o modelo do espaço livre, desde que você defina f unitário, ó, no modelo do espaço livre. E a gente vai ver que nos próximos modelos que vamos apresentar antes da primeira prova, o campo que chega no receptor vai ser sempre dado por essa expressão. O que vai mudar é a fórmula da função f. O que acontece com o campo refletido vai mudar dependendo da geometria adotada. Mas essa fórmula, essa igualdade, essa notação vai ser mantida até chegarmos na primeira prova. A gente vai aperfeiçoando a função f, de acordo com o modelo empregado. Bom, aí o que acontece é que o campo total agora é dado por isso. Então, o que a gente fez no modelo do espaço livre? Uma vez obtido o campo, né, na posição do receptor, a gente achava a densidade de potência, assumindo a frente de onda TEM, ou seja, o vetor de Point, a gente usava módulo do E ao quadrado sobre 2 eta, para a densidade de potência. Multiplicava isso pela área efetiva da antena, e aí isso nos dava a potência disponível. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A diferença é que o módulo do E não vai ser mais só o módulo do campo elétrico direto. Vai ser agora o módulo do campo elétrico direto vezes o módulo dessa função f de alfa. Então, o que eu estou querendo dizer? No final, o modelo de atenuação para essa Terra plana vai ter a mesma forma daquilo que a gente viu no espaço livre, acrescentado em dB, né? Acrescentado do 10 log desse termo ao quadrado. O quadrado a gente passa para fora e vai virar 20 log do módulo de f. Mais ou menos, dependendo se a fórmula é de atenuação ou de potência entregue ao receptor. Então, eu não vou aqui repetir os mesmos passos que a gente já fez para o modelo do espaço livre. Eu já vou apresentar direto o resultado final. Então, para o modelo da Terra plana,
que nós temos é tudo aquilo que já apareceu no modelo do espaço livre, acrescentado desse último termo aqui. A atenuação é aquela atenuação do modelo do espaço livre. Relembrando, como é atenuação, né? É menos o ganho da antena transmissora em dB. Ganho diminui a atenuação. Quanto maior o ganho da antena, menor é a atenuação do enlace. Por isso esse tal de menos. Ó. Menos o ganho da antena receptor em dB, mais a atenuação de espaço livre, que é esse termo daqui, ó. Se houver perda de polarização, você vai aumentar a atenuação do enlace e, finalmente, para o modelo da Terra plana e para os próximos, vai aparecer esse menos 20 log do módulo daquela função f. No caso do modelo de espaço livre, essa função f é unitária, log de 1 é 0, esse termo não apareceu. Por que menos e não mais para atenuação? Por que menos? Lembra da função f. Vamos voltar atrás. Aqui é a função f. Ó. Essa é a função f. Por que na fórmula de atenuação aparece menos 20 log do módulo dessa função? Por que menos? Porque ela é menor do que 1. Oi? Porque quando 1 vai ser o máximo, né? E aí quando não tem atenuação. Aí, geralmente, nesse modelo vai ser menor do que 1. Então, o log vai ser negativo. Por que menor do que 1? O que isso daqui representa fisicamente? Ó? O que isso daqui, ó? O que isso daqui representa fisicamente? Oi? Eu ia dizer a componente divisada direta, mais uma componente refletida. Isso. Refletida Logo, isso pode representa ser... uma interferência. Sim. Uhum. Logo, essa interferência pode ser construtiva ou destrutiva. Vai depender tanto do comportamento do coeficiente de reflexão, como também da diferença de fase. Isso. E associada ao percurso. A gente tem que colocar negativo, porque supondo que o coeficiente de reflexão fosse nulo, apenas a visada direta seria positiva, né? Vamos falar de outra maneira para ficar mais claro. Se a interferência for construtiva, os dois se somam, construtivo, o módulo disso vai dar maior que 1 ou menor que 1? Maior. Logo, o logaritmo vai ficar positivo, perdão. Logo, se a interferência for construtiva, o campo fica mais intenso em relação ao do espaço livre, a atenuação diminui. Por isso, esse menos aqui. Ó. Se isso daqui tiver um módulo maior do que 1, é porque a interferência foi construtiva, diminui a atenuação. Se a interferência for destrutiva, é porque a intensidade do campo vai ser menor do que aquela do espaço livre. Este módulo vai dar menor do que 1 e a atenuação aumenta. Tá vendo? Então, é bom... Por que eu estou falando essas coisas? Porque é bom interpretar o que está acontecendo, porque é fácil errar sinal. Vou repetir mais uma vez. Tem momentos em que a gente vai usar essas relações para calcular a atenuação e em outros momentos para calcular potência entregue. Então, aquilo que aumenta a atenuação diminui a potência entregue. Então, saber interpretar fisicamente não é difícil. Saber interpretar fisicamente, às vezes, ajuda você a detectar um erro. Na hora que você passa de uma página para outra, erra o sinal. É fácil errar sinal nessas coisas. Tem muito termo aí. Então, quando você tem interferência construtiva, diminui a atenuação. Quando a interferência é destrutiva, aumenta a atenuação. Então, isso você está vendo aqui na fórmula. Então, a fórmula está de acordo. Não houve erro aí na hora de manipular essas equações. Tranquilo?
Então, mais uma vez, relembrando a fórmula do F e os coeficientes de reflexão. Se tudo correr bem, no último exercício da aula de hoje, a gente vai resolver um problema onde a polarização é circular. Então, a gente vai ter que usar uma combinação de vertical com horizontal, e vocês vão ver que não é difícil tratar mesmo os casos mais gerais quando você sabe tratar os casos ortogonais aqui, a polarização vertical e a polarização horizontal. Consequentemente, olha que beleza, o modelo da Terra plana, em dB, né, atenuação segundo o modelo da Terra plana, em decibéis, é rigorosamente aquele modelo que a gente já estudou para o espaço livre, menos 20 log do módulo, porque essa função f é complexa, módulo desse negócio. Isso aqui, ó, representa o módulo disso ao quadrado, ao 20 aqui, ó. Quando é potência, troca o sinal. Então, ó, faça uma revisão do modelo do espaço livre. O modelo do espaço livre é o mais simplesinho de todos, mas repara, muito das coisas que a gente precisa para resolver os problemas daqui para frente já estão dentro do modelo do espaço livre. Então, aproveita que é um modelo simples e está sendo dado no início do curso para você já fixar a ideia de o que é ganho, o que é diretividade, o que é eficiência, o que é atenuação. Então, faça uma revisão, não deixa acumular isso não. Não vai estudar isso só para a véspera da prova não, tá? Então, para fixar esse modelo, há alguma pergunta? Então, para fixar o modelo da Terra plana, vamos resolver, se eu não estou enganado, 3 exercícios. O primeiro exemplo, né, eu chamo aqui de exemplo, é a continuação do exemplo 1. Lembra lá no exemplo 1, era espaço livre. Então, segundo o exemplo 1, o comprimento do enlace, relembrando, tá? Era de 10 quilômetros. A gente viu esse exemplo na aula passada. Não tinha altura, porque era espaço livre, a frequência de 1 GHz, a diretividade era de 15 para o transmissor e de 15 dB para o receptor. Tinha 2 dB de perda de atenuação de cada lado por causa da linha de transmissão, além de tóis nos 4 extremos, 2 de um lado, 2 do outro, né? De um lado é transmissor, do outro é receptor, de 1,5. O que mudou do primeiro exemplo para esse? Foi colocado esse solo assumido plano e liso. As alturas em relação a esse solo são idênticas, 300 metros, tanto para o receptor como para o transmissor. Ou seja, neste caso particular, o R é o próprio D. Que essa distância aqui, esse percurso, melhor dizendo, está paralelo ao solo. E, além disso, o solo possui essas características. Esse problema daqui, ó, esse exemplo para o espaço livre já foi resolvido lá atrás. Então, o que a gente precisa fazer para resolver o exemplo 2? Já que o exemplo 1 já foi resolvido. O que a gente precisa fazer? Estou voltando uma transparência para trás. Este valor já é conhecido do exemplo 1. Ó. A gente não vai repetir aquelas contas todas de novo. O que eu preciso fazer? Calcular esse bicho daqui. Ó. É tudo que a gente vai fazer nesse exemplo 1. É calcular este termo. Porque isso daqui já vem do exemplo 1. O enunciado foi feito de propósito para que este termo tenha o mesmo valor do exemplo 1. Então, neste exemplo 2, a gente só vai calcular este termo e acrescentar naquilo que a gente já tinha calculado antes. Ficou claro o exemplo 2 ou não? Acho que sim, professor. Então, vamos lá. Então, ó, observe que este exercício é uma continuação do exemplo 1. E lá atrás a gente já resolveu. A distância era a mesma, a frequência era a mesma, as antenas eram as mesmas, as perdas e, consequentemente, as eficiências são as mesmas. O que mudou
é que agora tem esse solo. Então, a atenuação do modelo do espaço livre não muda. O valor continua sendo aquele que já foi calculado no exemplo 1. Se você olhar lá atrás, deu 90,38 dB de atenuação. Então, essa atenuação aí não é a atenuação de espaço livre, é a atenuação do modelo do espaço livre. Então, o que a gente vai fazer agora é calcular a contribuição associada ao ambiente, no caso aí uma terra plana, calcular essa função f. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para calcular o coeficiente de reflexão e a diferença de percurso, nós temos que achar quem é R, quem é R1, quem é R2 e, consequentemente, também quem é o ângulo alfa, porque ele vai entrar na fórmula do coeficiente de reflexão. A geometria é muito simples, tá? Então não vou aqui entrar em detalhes. Usando, por exemplo, esse triângulo retângulo daqui, isso você vai fazer depois da aula. Vai pegar a calculadora para ver se você está sabendo fazer as contas direitinho. Você vai calcular um ângulo alfa de 3, mais ou menos, 3,4 graus. Aqui o R é igual ao D, porque as alturas foram dadas iguais, 300 metros. Então, como o D é conhecido, o R é simplesmente 10.000 metros. E, usando a hipotenusa desses triângulos, né, como a altura do transmissor e do receptor é a mesma, o ponto de reflexão, óbvio, é no meio. Então, aqui você não precisa fazer o truque de achar a imagem e traçar uma reta para achar o ponto de reflexão. Por causa da simetria, as alturas são as mesmas, o ponto de reflexão é no meio. Cuidado que tem gente que olha para esse problema e acha que o ponto de reflexão é sempre no meio. Não é. Aqui, por acaso, é porque as alturas são iguais. Então, o R1 vai ser igual a R2, consequentemente, né? E aí, com esse triângulo retângulo, você acha essa hipotenusa R1, que é igual a R2. Fazendo as contas, deu, com essa precisão toda aqui, 5.008,99 metros. 5.009 metros. Repara que R1 mais R2 vai dar maior do que R, como esperado. Vai fazer diferença esse 16 metros, 18 metros de diferença? Isso é relevante? Vamos resolver o problema e você vai me dizer se é relevante ou não. Então, para calcular o coeficiente de reflexão, ó, antes eu preciso achar aquele índice de refração complexo ao quadrado. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui. Ó. A permissividade relativa do solo foi dada, 10. A condutividade, eu acho que é 0,01 Siemens por metro. A frequência é de 1 giga. E aí tem gente que esquece que ômega é 2πf e esquece de colocar o 2π. E a permissividade do vácuo é 8,854 verdades a menos 12. Quando você fizer as contas, vai dar esse número complexo aqui. Você vai jogar naquelas fórmulas, eu não vou fazer isso em detalhes, né? Dos coeficientes, com o ângulo 3,4. E aí, fazendo as contas, ó, o coeficiente da vertical deu este valor complexo, que o solo tem perdas, enquanto que o da horizontal deu isso daqui. Tá? Vamos aproveitar esse exemplo para fazer uma observação. Então, repare, esse ângulo alfa é pequenininho, da ordem de 3 graus. Bem pequenininho. A incidência é praticamente rasante. A pergunta é, para a polarização horizontal, aproximar esse coeficiente por menos 1 é razoável? Parece que sim. E para vertical? Não, com certeza não. Beleza? Então, cuidado com essas aproximações que são feitas. No caso da vertical, por causa do fenômeno de Brewster, às vezes aproximar o coeficiente por menos 1 não é interessante. A não ser que você só esteja querendo mostrar, assim, esse modelo é ruim mesmo, então vamos só ver ter algumas informações que ele possa nos fornecer para entender um pouco melhor a física por trás, que é o que a gente vai fazer num dos exercícios daqui a pouco, tá?
Mas, na prática, aproximar por -1 pode não ser interessante para polarização vertical. Bom, a gente não vai fazer aproximação nenhuma, a gente vai usar esses valores mesmo, tá? Então, prosseguindo, agora vamos calcular a função f. Já temos o R1, o R2, o R e o coeficiente de reflexão. E aí eu vou aproveitar o exercício para fazer mais uma comparação, porque muitas vezes, ó, em alguns textos, ao invés desta equação, o pessoal usa isso daqui. Então, o que a gente vai fazer é comparar qual é a fase que se calcula usando isso daqui ou esta aproximação. Aí vocês vão me dizer se é interessante usar uma ou a outra, tá? Então, para isso, a gente precisa fazer mais uns cálculos. Esse K que aparece aqui é aquela constante de propagação que vocês já viram em TIOG. É o ômega raiz mi epsilon. Como aqui não tem perda na atmosfera, o K é real, é o beta, né? Então é 2π sobre lambda. Ômega dividido pela velocidade da luz. A velocidade da luz na atmosfera, a gente vai sempre aproximar aqui por 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. A frequência foi dada, aqui está o valor do K. Eu fiz questão de deixar o 2π em evidência, ó, porque na exponencial complexa, os argumentos sempre em radianos. Tem gente que, na hora de fazer as contas na calculadora, põe o argumento em graus. Não pode. Por isso que é importante você repetir. Vocês olham para isso aqui, isso é ridículo. Mas é nas bobagens que vocês erram. Exponencial, com esse J aqui, o argumento tem que ser em radiano. Então, eu fiz questão de colocar o 2π em evidência. Para deixar claro, isso aqui em radianos por metro. E o resultado vai ser radiano, e é radiano que você vai botar aqui nessas exponenciais. Bom, prosseguindo, eu fiz as contas aqui, ó, R1 mais R2 menos R, usando esses valores aqui em cima, deu a diferença de percurso, deu quase 18 metros. E eu também usei, ó, esse termo. Perdão, desculpa, este termo daqui, ó. E fazendo as contas, dá 18,00 metros. Então, ó, é quase a mesma coisa. Pô. A aproximação em metro é excelente, pô. Você errou aqui 2 centímetros. Puxa vida. Só que você tem que multiplicar pelo K. Esse cara daqui. Aí eu fiz as contas em radiano, ó. E traduzi a diferença para graus, porque a gente enxerga melhor quando trabalha com graus, tá? A diferença entre essas duas fases é de cerca de 19 graus de diferença. Você comete um erro de 19 graus usando isso daqui ao invés disso. Nesse caso daqui vai ser irrelevante, tá? Mas poderia não ser se o enlace não fosse tão comprido assim, tá? Então, cuidado quando você for utilizar essa aproximação. Aqui a diferença é irrelevante, então a gente vai fazer as contas usando esta expressão aqui, ó. Quando você for repetir as contas em casa, ó, é essa expressão que eu vou usar daqui para frente. Este valor de fase, com sinal trocado, né, lógico, que eu vou botar aqui dentro. E aí, como o coeficiente... Oi, pode perguntar. Que diferença é essa de 19? Onde que ela está na figura? A diferença está aqui, ó. R é menor do que R1 mais R2. É a diferença de fase associada ao percurso. A diferença de percurso. É o ângulo dado por isso daqui, ó. Ah, ok. Beleza? Eu fiz o cálculo. Então, né? Eu fiz o cálculo usando esta fórmula e esta. Então, esta diferença não é a diferença de percurso. Eu posso ter falado errado. É a diferença deste cálculo para este cálculo. Deu para entender agora? Ok. Sim, beleza? A gente está falando de fase do campo elétrico, né? Da diferença de fase. Beleza. Entre o direto e o refletido, que chegam aqui, ó. Essa diferença de fase ocorre, no caso daqui, ó, exclusivamente por causa da diferença de percurso. Também existe uma diferença de fase associada ao próprio coeficiente de reflexão. Mas nesses valores aqui, o coeficiente de reflexão não entra, tá? Aqui é só a diferença de fase associada ao percurso.
Porque ainda tem uma diferença de fase associada ao coeficiente de reflexão. Ele é complexo, ó. Beleza? Sim, Eu estou dizendo o entendi. seguinte, ó, calculando usando esse termo ou este termo daqui, a diferença entre estes cálculos, não a diferença aqui, ó, mas a diferença entre usar esta fórmula ou esta é de 19 graus. Beleza? Não é a diferença entre o campo direto e o refletido. É a diferença entre calcular usando esta equação ou esta daqui. O cálculo é feito em radiano, eu subtraí uma da outra e passei para graus. Deu 19 graus, mais ou menos. Tranquilo? Sim, entendido. Beleza. Então, como a diferença entre este cálculo e este não vai ser grande coisa, daqui para frente eu vou usar esta fórmula. Puxa, por quê? Porque é que ela aparece muito nos livros de propagação. Então, para esse modelo da Terra plana. Então, eu vou usar esse daqui, ó, já que não deu diferença nenhuma. Poderia ter dado, aí eu deveria usar essa daqui. Mas, enfim. Usando esta fórmula e jogando lá o coeficiente de reflexão, eu tenho dois resultados diferentes, porque o coeficiente de reflexão depende da polarização. Então, para a vertical, deu este valor para a função f, e para a horizontal, deu este valor daqui. Ó. Eu preciso do módulo. Então, aqui já está o módulo da função f, para a vertical e para a horizontal. Cuidado, tem gente que quando olha módulo, pensa módulo é a parte real. Não é a parte real. Aqui até deu parecido, porque a parte imaginária dos dois casos deu bem pequititinha. Mas lembra que módulo não é a parte real. Módulo envolve tanto a parte real como a parte imaginária no cálculo. Não se esqueça disso. É porque como a parte imaginária foi pequititinha, praticamente deu a parte real aqui como resultado. E aí, vamos passar isso para dB. Então, eu acrescentei, né, essa com sinal de menos, ó, menos 20 log. Então, fazendo isso, segundo o modelo da Terra plana, a atenuação do enlace, ao invés de ser 90,38, é 100,29 dB para vertical e 118,92 para horizontal. A diferença entre os resultados é por causa do coeficiente de reflexão. A reflexão da vertical é menos intensa do que da horizontal. Então, repara, o da vertical deu um pouco mais próximo do modelo do espaço livre, porque a reflexão foi menos intensa. Já para a horizontal, ó, ela foi mais diferente, ó, a diferença foi maior, porque a intensidade do campo refletido é maior. Mas os dois casos deram valores de atenuação maiores do que a do espaço livre. Por que esses valores deram maiores, né? Foram maiores? Maiores do que o do espaço, a atenuação do espaço livre? Porque nos dois casos, coincidentemente, nos dois casos, a interferência é destrutiva. A de baixo foi mais destrutiva porque o refletido é mais intenso que o da vertical. Ok ou não? Alguma pergunta? Sim. Beleza? Então essa é a conclusão aqui do... A atenuação aumentou porque a interferência é destrutiva. Se a gente tivesse mexido nas posições das antenas, né, de tal maneira a mexer nos valores de R, R1, R2, poderia ter dado uma atenuação menor do que a do espaço livre. Porque nessa situação a interferência teria sido construtiva. Ou seja, o modelo da Terra plana pode dar atenuações maiores ou menores do que o modelo do espaço livre. Vai depender se a interferência é construtiva ou destrutiva. Ou então vocês estão percebendo o seguinte, por causa dessa variabilidade, na verdade a presença do solo atrapalha na hora de mencionar um enlace.
porque eventualmente lá embaixo passa ônibus, passa um carro, isso varia. A presença do solo aumenta a variabilidade do sinal que chega no receptor. Mas você vai fazer o quê? Tirar a Terra do meio do caminho, o planeta? Não dá, né? Então fica aí a informação. Se não me engano, na próxima transparência, eu vou transformar a atenuação em potência. Eu vou sugerir aqui, ó, uma potência para o transmissor, que a gente já sabe da aula passada, quanto é 10 watts em dBm. Quanto é 10 watts em dBm? 7. Oi? 7. Não entendi. Qual é a definição de dBm? Ó? Pega a potência, divide pela referência, que no caso do dBm é o miliwatt. 10 dividido por 10 elevado a menos 3, isso dá 10 à quarta. 4. 40 dBm. Ó. Não esquece o 10 aqui. Ó. 40 dBm. Então, 10 watts é a mesma coisa que 40 dBm e vice-versa. Então, a pergunta é, assumindo que a potência do transmissor, sem levar em consideração a eficiência do transmissor, né? Aquilo está lá dentro, é de 40 dBm, quanto é, segundo o enunciado, né, a potência que chega no receptor? Então, a gente vai pegar os 40 dBm e subtrair a atenuação. Ou seja, no caso da vertical, deu menos 60,29 dBm, e no caso da horizontal, como a atenuação é maior, né, chegou menos potência, menos 78,92 dBm. E depois eu passei aqui para miliwatt. Tudo isso na esperança de que depois da aula vocês vão repetir as contas desse exercício e conferir, né, assumindo que eu não errei conta, né, conferir com o que está aqui. Em relação a essa transparência, esse slide, alguma pergunta? Então não se esqueça, perdão, deixa eu só concluir o raciocínio. O que aumenta a atenuação diminui potência. Qual é a pergunta? Em caso, na hora da prova, você vai especificar uma polarização, ou se você não especificar, a gente tem que calcular para as duas? Se eu não... Não, eu vou especificar, não vou obrigar você a fazer duas contas, não. Mas, em princípio, se não for especificado, você tem que falar, ó, se for desse jeito é assim, se for daquele jeito é desse jeito. Beleza? Beleza. Outro exemplo, é o segundo exemplo da aula de hoje, tá? É usando aquela aproximação que eu tinha falado. Ó. Se o enlace for muito comprido, então, ao invés de usar aquela função F1 mais coeficiente de reflexão vezes, a gente assume que o coeficiente de reflexão, independente da polarização, tende para menos 1, e a gente usa esta aproximação aqui, ó, para a função F. Como esta expressão aqui, ó, tem uma fórmula simples, a fórmula do módulo da função f, nesse caso, é simples, é só tirar esse j fora. Então, o módulo da função f é 2k ht vezes hr dividido por d. E aí a gente vai jogar essa fórmula analítica direto na expressão da atenuação do modelo da Terra plana. Ou seja, vamos fazer, antes de fazer conta, vamos fazer umas manipulações algébricas aqui na fórmula. Então, repetindo, em dB, a atenuação do modelo Terra plana é aquela atenuação do modelo espaço livre, menos 20 log do módulo desse negócio. Só que neste limite aqui, o módulo dessa função f é esta expressão sem o j. Está aqui ela, ó. E aí eu vou usar aqui as propriedades do logaritmo. Um logaritmo de x menos, ó, logaritmo de x menos logaritmo de y
é igual ao quê? A divisão de... você pode usar a propriedade da divisão. Vai ser o primeiro dividido pelo segundo. Logaritmo de x dividido por y. Então, eu vou pegar esta expressão e dividir por esta, lembrando que K é 2π sobre lambda. Aqui, ó, aqui é 2K. Ó. Então, ao fazer isso, eu reescrevo a expressão da atenuação desta maneira. Pô, e daí? E daí é o seguinte, ó. Segundo o modelo do espaço livre, a variação com a distância é isso daqui. 20 log da distância. Mas segundo o modelo da Terra plana, quando a distância, o comprimento do enlace, né, aumenta muito, a variação com a distância passa a ser de que jeito? Quadrático. Enquanto que aqui, ó, no modelo espaço livre, a variação com a distância é de 20 dB por década, no modelo da Terra plana, neste limite, passa a ser de 40 dB por década. Para deixar isso mais claro, eu fiz um gráfico, né? Eu peguei alguns valores mágicos e joguei nas fórmulas e gerei esse gráfico aqui, ó. Só que aqui eu não coloquei atenuação, não. Eu coloquei potência, tá? Potência em dBm. Em vermelho é o modelo da Terra plana. E em azul, o do espaço livre. Então, repara, o modelo do espaço livre, conforme é aqui, ó, é um gráfico log-log, mostrando a relação entre potência e distância, com todos os demais parâmetros iguais, né? Eu só mexi com todos os demais parâmetros iguais, né? A única diferença é que num tem solo, no outro não tem. Então, repara, aqui está o resultado que seria de potência segundo o modelo do espaço livre. Lógico que o início, né, dessa curva depende dos parâmetros, mas uma vez especificados os parâmetros, ó, essa potência cai com 20 dB por década. E esse é o modelo de espaço livre, que é uma referência muito utilizada em todos os modelos que a gente vai estudar no curso, quase todos. Enquanto que o da Terra plana, ó, ora ele é maior, ora é menor. Ora maior, ora menor. Por que maior, menor? Por que essa oscilação aqui? Quando tem um defasamento de, acho que π sobre 2, aí você tem a máxima interferência no sinal. Tem um jeito mais simples de falar. É porque ora a interferência é construtiva, ora é destrutiva. Então você pode ter, ó, ora a intensidade do campo maior do que aquela que seria do espaço livre, ora menor, maior, menor. Porque quando você vai afastando, ó, o transmissor do receptor, essas relações, a diferença de percurso R1 mais R2 menos R vai variando. Vai variando, vai variando, vai variando, vai variando, mas chega um momento, ó, chega um momento que isso aqui está tão esticado, tão esticado, tão esticado, mas tão esticado, que a diferença de percurso R1 mais R2 menos R é quase zero. E aí isso daqui para de oscilar. Entra naquele regime, entra nesta aproximação. E a partir daí, a potência cai com a distância, mas não 20 dB por década, e sim 40 dB por década. Aí eu fui num software de simulação, eu coloquei aqui um metal por baixo, coloquei aqui uma anteninha, e ele gerou, enfim, eu congelei a imagem, ele gerou. Isso aqui mostra a intensidade do campo no espaço, nessa região, nesse enlace. Ó, tem um transmissor aqui e esse plano condutor perfeito embaixo. Então, repara, o que está acontecendo nessa figura é como se o receptor tivesse aqui, ó. Conforme eu vou andando, olha só a luzinha vermelha, ó. A luzinha vermelha é o meu receptor. Conforme eu vou andando, ó, ora o campo é mais intenso, interferência construtiva, ora é menos intenso, interferência destrutiva, vai, oscilando, e de repente chega numa região que para de oscilar, ó.
e a potência cai com a distância 40 dB por década. Beleza? Por que eu estou falando isso? Depois da primeira prova, a gente vai estudar o modelo log distância. Isso aqui é para mostrar o seguinte, a variação da atenuação e da potência em larga escala, né, com a distância, depende do ambiente. Então, por exemplo, a gente vai ver isso mais tarde, né? No caso de um espaço livre, o modelo log distância vai variar 20 dB por década. No modelo da Terra plana, suficientemente afastado do transmissor, o modelo log distância vai variar 40 dB por década. Num ambiente urbano cheio de prédios, a variação vai ser diferente. Isso vai nos motivar a definir esse modelo log distância mais adiante. Ou seja, a variação com a distância depende do ambiente. Dentro de um túnel é de um jeito, numa rua é de outro, e por aí vai. Mas isso a gente vai ver mais tarde. Em relação aos modelos de espaço livre e terra plana, em relação a esse gráfico, alguma pergunta? Então, eu estou antecipando coisas que a gente vai ver mais adiante no curso. Depois a gente vai, inclusive, repetir, se eu não estou enganado, esse slide para relembrar isso que a gente está vendo agora. Outra observação importante, ó, essa observação também é importante, é prática. Explica um monte de coisa. Então, isso aqui, ó, é para mostrar como um modelo simplesinho, vagabundinho, consegue mostrar um monte de coisa para a gente. Apesar das aproximações, né, sempre que você tem uma fórmula física que ajuda você a vislumbrar o que está acontecendo, a explicar em termos gerais o que está acontecendo, é importante. Então, eu estou voltando 2 transparências atrás e mais uma vez mostrando o modelo da Terra plana neste limite aqui, ó. Foi a fórmula que a gente acabou de usar para fazer aquele gráfico vermelho, tá? A gente falou que a variação com a distância é de 40 dB por década. Agora a gente vai concentrar aqui embaixo, ó, a variação com a altura. O que acontece quando eu aumento a altura da antena transmissora? Quando eu ponho o transmissor, a rádio base, numa torre muito alta. O que acontece com a atenuação de acordo com o modelo da Terra plana? Você aumenta o percurso do raio refletido, certo? Você... Não, o percurso em relação a é verdade. Mas e daí? Porque você também está mudando o percurso do raio direto. Você está mudando o percurso do raio refletido, mas você também está mudando do raio direto. Sim. Eu acho que o raciocínio não é por aí, não. É mais fácil do que você imagina. É só olhar para a equação e me dizer o que acontece com a atenuação quando a altura do transmissor aumenta, segundo este modelo da Terra plana. Bom, é matemática, agora é matemática. O que acontece quando eu aumento o valor desse HT aqui? O que acontece aqui? Do 20 log vai diminuir, então o ganho vai... A atenuação diminui quando eu aumento a altura do transmissor? Então o que acontece com a potência que chega no receptor? Se a atenuação diminui... a potência transmitida aumenta. Isso explica o seguinte: alguns anos atrás, algumas prefeituras, inclusive a de Belo Horizonte, preocupado, né? Tinha muita gente preocupada, até hoje tem, mas essa preocupação vem diminuindo, né? Até porque agora tem Covid, ninguém pensa mais nisso. Mas o pessoal estava preocupado porque estava sendo implementado, né, o serviço de comunicação, telefonia móvel, e estava aparecendo um monte de torre pela cidade. Você andava ali, como é que chama aquela rua? Cristiano Machado, né? Que tem um pouco menos prédios em volta, você via um monte de torre espalhada. Aí a prefeitura
ficou preocupada, falando assim, vocês não podem ficar espalhando torre para tudo quanto é lado, né? Até porque fica feio. As empresas vão ter que compartilhar essas torres. Ou seja, se tem 2, 3 torres numa certa região, essas empresas vão ter que compartilhar a mesma torre. E aí as empresas não queriam isso de jeito nenhum. Um dos motivos está aqui, ó. Um dos motivos está aqui. Que a pergunta é, quem vai para a torre de quem? Porque quem chegar depois, o que vai acontecer com a antena dessa empresa? Eu chego depois, já tem uma torre lá com uma antena de uma empresa lá. Aí eu chego com a minha. O que vai acontecer com a minha antena? Vai ser colocada mais baixa. Pronto. E o pessoal não queria, tá certo? Bom, com o tempo essa lei já foi revogada, mas a explicação principal é essa. Pô, vou pôr minha antena lá, eu vou colocar mais embaixo, eu vou perder qualidade de serviço. Aí o pessoal não queria, e com o tempo isso acabou, acho que foi até já revogado essa lei municipal, tá? E a explicação para isso está aqui, ó. Então, quando o enlace for muito comprido, né, a tendência é que você diminua, no caso, né, está aqui no denominador, isso daqui em 20 dB por década, variando com a altura do transmissor. Isso quando a altura do transmissor é grande, né? Tipicamente o que você tem em rádio base de telefonia móvel. Se as alturas forem menores do que 3 metros, essa variação não ocorre desta maneira, tá? Porque aí você tem interferência dos prédios. Então isso daqui, ó, não leva em consideração as construções. Assume um enlace no ambiente onde você tem um solo liso, plano, né? Quando essa altura vai diminuindo, o modelo falha. Você não tem mais uma terra plana, né? Aí as construções em volta vão interferir. Este modelo passa a não ser útil no ambiente urbano, quando as alturas do transmissor e do receptor são mais baixas que as alturas das construções em volta, tá? Mas, por enquanto, isso não é preocupação para a gente. Então, eu só estou aqui mostrando, ó, numa fórmula simples, quanta informação você tira dela. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, esses modelos, apesar de serem simples, você não deve jogar fora. Você deve estudá-los o máximo, inclusive para compreender o resto que vem pela frente no curso. Então, mais uma vez, não deixa a matéria acumular. É muito simples, então não deixa acumular. Até porque você vai aproveitar melhor os modelos que vão aparecer pela frente. O último exemplo da aula de hoje, não quer dizer que a aula termine depois desse exemplo, mas o último exercício da aula de hoje era um que eu já tinha até esquecido. Eu devo ter colocado isso posteriormente. É refazer o exemplo 2, lembrando que o exemplo 2 é a continuação do 1, né? Então vamos fazer o exemplo 2 de novo, só que agora o transmissor irradia uma onda circularmente polarizada. Isso daqui, eu não vou cobrar isso de vocês em prova, então não precisa ficar chateado. Mas é para dizer o seguinte, se você sabe trabalhar com a vertical e com a horizontal, você sabe trabalhar com qualquer uma. E antes que você fique preocupado, é mais simples do que você imagina. O truque todo é ver um exercício resolvido antes. Que você vai olhar e falar assim, puxa vida, se eu soubesse que era tão fácil, eu tinha feito essa matéria antes. Então, ó, qual é o truque? O truque é, ao invés de ficar usando direção X, Y, Z, usa as direções ortogonais que já foram utilizadas para definir o que é vertical, em azul, e o que é horizontal, em vermelho. A gente fez isso em TIOG, num problema lá. Eu achava que a gente não ia fazer parecido aqui, ó. Então, ao invés de usar um sistema de coordenadas X, Y, Z, usa esses sistemas locais. Você vai usar este sistema ortogonal para representação do campo incidente, do campo que vem da antena transmissora, e você vai usar esta representação aqui para tratar o campo refletido.
só que vamos adaptar para o nosso problema de propagação. Então, se você fizer isso, o problema fica muito mais simples de ser tratado. Se você entendeu isso que eu falei, o resto é só enfiar as contas ali e tomar cuidado para não errar nas manipulações. Então, antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, antes de mais nada, a gente tem que saber, neste sistema, nesta base vetorial, como descrever uma onda polarizada circularmente. E aqui está a minha proposta. Repare, aqui está a intensidade do campo, junto com a fase, onde R1 é o percurso percorrido. No caso, eu estou aqui calculando o campo imediatamente antes da reflexão. Então, esse R1, ó, aqui não está indicado na figura, mas se você lembrar das transparências anteriores, é a distância entre o transmissor e o ponto onde vai ocorrer a reflexão do solo. O truque todo, a novidade está aqui, ó. O que eu fiz aqui? Isso a gente já viu em TIOG. Quem for fazer antenas vai ver de novo. Como é que você representa uma polarização circular? As duas polarizações, repare que tem aqui duas polarizações lineares ortogonais entre si. Ó. A direção H é perpendicular à direção V. Elas têm a mesma intensidade, porém estão defasadas entre si de mais ou menos 90 graus. Fasorialmente, 90 graus, né, é elevado a J π sobre 2, é o nosso J raiz de menos 1. Ó. E esse mais ou menos vai te dizer se a polarização é circular mão direita ou mão esquerda. Então aqui eu vou fazer para as duas, mais ou menos. Eu dividir por raiz de 2, porque a intensidade do campo já está toda aqui. Ó. Então eu quis forçar este vetor a ser unitário. Como este aqui tem módulo 1 e isso daqui também tem módulo 1, para isso daqui ser unitário, eu divido por raiz de 2. Então, esse raiz de 2 que aparece aqui é para forçar esse vetor a ser unitário. Porque a intensidade do campo já está toda aqui, ó, em função da potência radiada pelo transmissor e em função da diretividade dessa antena na direção, ó, do ponto de reflexão. Em relação a esta equação, alguma pergunta? Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Se já fizeram TIOG, esse sinal de mais representa uma onda polarizada, mão direita, circular, polarizada, mão direita ou mão esquerda? Eu não lembro qual a diferença entre direita e esquerda. Ó, mais J, significa que esta componente vertical está adiantada de π sobre 2 em relação a essa. Na frente, esta está na frente, π sobre 2 em relação a esta. Então, ó, apontando o polegar na direção de propagação, a mão tem que passar primeiro no azulzinho e depois no vermelhinho. Mão direita. Então, o sinal de mais representa uma onda polarizada circularmente, mão direita. E, consequentemente, o sinal esquerdo... Peraí. É isso, tá certo. Mão esquerda. Mais é mão direita, menos é mão esquerda. Tá? Depois vocês pensem nisso aí. Quem já estudou polarização, depois pensa nisso que eu falei. Tá? Aqui, para nós, a gente vai considerar as duas mais ou menos. O resultado final, vocês vão ver o que vai acontecer. Em relação a essa fórmula, esse slide, alguma pergunta? Então, repara, esse é o campo imediatamente antes da reflexão, depois agora a gente vai achar o campo imediatamente após a reflexão, depois a gente vai achar o campo que chega no receptor e somar com este mesmo cara, só que direto, com o percurso R. Aí somos os dois e vamos ver o que vai acontecer.
Então, esse é o campo, ó, imediatamente antes da reflexão, neste ponto aqui, ó, nesta posição. Vamos agora calcular o campo imediatamente após a reflexão, assumindo uma onda localmente plana. Olha que coisa ridícula. Você só tem que ajustar a orientação, ó. Agora, o que era horizontal incidente passa a estar na direção, na orientação, melhor dizendo, vertical refletido, horizontal refletido. O que antes era vertical incidente, agora é a orientação vertical refletida. Aqui, ó. Aí, perdão. Oh, meu Deus. Isso daqui é a orientação incidente, isso aqui é a refletida. Para horizontal não mudou. Para vertical mudou. Mas não importa. Agora esta é a orientação da vertical e esta é a orientação da horizontal. E no da horizontal, você vai multiplicar o coeficiente de reflexão da horizontal. E na vertical, o da vertical. Pô. É só isso que você tem que fazer. E aí você continua rastreando o seu campo até chegar lá no receptor. Só que agora vem a aproximação. A gente vai assumir que esse enlace é muito comprido, muito comprido, de tal maneira que a orientação do campo refletido e a do incidente são as mesmas, tanto para a horizontal, isso é verdade, ó. O vermelhinho é igual a vermelhinho. Como também para a vertical. Isso já não é tão verdade, mas se esse enlace for muito comprido e essa incidência rasante, esse ângulo alfa tendendo para zero, isso daqui é quase verdade, ó. E não vai ter muita diferença na diretividade da antena, né, na direção do receptor ou na direção do ponto de reflexão. Então a gente vai, como já fizemos antes, chamar isso de diretividade do transmissor para frente. E aí a equação, ó, fica desse jeito. A gente rastreia até chegar no receptor, ou seja, vamos trocar o R1 por R1 mais R2, e agora soma, a gente vai somar com campo direto. Aqui, ó, isso daqui é a soma das componentes da polarização horizontal, o direto com o refletido, e aqui, ó, para vertical, o direto mais refletido. O campo direto eu já passei para fora, aqui, ó. Isso daqui, ó, é o campo direto que você teria se a sua polarização fosse ou só vertical ou só horizontal, segundo a fórmula de Friis, do espaço livre. E aqui, ó, ao invés da sua função f, como era antes, agora é desse jeito. Essa é a função f que a gente estudou antes para a polarização horizontal, ou seja, usando o coeficiente de reflexão da horizontal, e essa da vertical. Pô. E esse raiz de 2 é aquele raiz de 2 que veio lá do início, que lá fazia com que o vetor fosse unitário. Aqui não, mas ele permaneceu aqui. Antes de prosseguirmos, uma pergunta. Vou voltar atrás, eu esqueci de mostrar isso antes, tá? Voltando atrás. Isso aqui, ó, é o campo refletido. Cadê o campo refletido? Está aqui o campo refletido. Esse é o campo refletido. Incidiu, circular. Mão direita ou mão esquerda. Reflete. O campo, após a reflexão, tem que polarização? Oi? Incidiu circular, ó, vou voltar lá atrás. Incidiu circular. O que caracteriza, quando você usa a notação fasorial, o que caracteriza uma polarização circular? As duas componentes ortogonais com mesma amplitude e defasadas de 90 graus entre si. Beleza. Esquece se é mão direita ou mão esquerda. Agora, ó, isso foi o que incidiu imediatamente antes da incidência, antes da reflexão, perdão. Agora é imediatamente após a reflexão. Saiu esse negócio daqui, ó. Que polarização é essa da onda refletida? elíptica. Elíptica.
Por quê? Porque as amplitudes vão ser diferentes devido aos coeficientes de reflexão. A horizontal reflete mais intensamente do que a vertical. Incidiu circular, refletiu elíptico. O eixo, quem é, aí não importa. Aí você tem que fazer as contas e ver o que aconteceu. Mas incidiu circular, saiu elíptico. E aí, somando com campo direto, chegou nesse negócio aqui. Esta é a função f, que a gente. É a mesma função f, ó, é igualzinha, só que para polarização horizontal, enquanto que esta é para vertical. Quando a polarização é arbitrária, as duas aparecem. Como a gente assumiu o incidente circular, então repara, as duas aparecem sem nenhuma amplitude, multiplicando aqui, e com esse mais ou menos j. Se fosse uma polarização mais arbitrária, junto com esse f, aí aparece aqui uma amplitude A, né? E aqui uma amplitude B, complexas, né? E aqui não ia ter raiz de 2, ia ser um outro valor para obrigar lá o inicial a ser unitário. Então esta fórmula daqui só deu exatamente igual a isso porque a gente assumiu circular, polarização circular na antena transmissora. Se a polarização fosse outra, ia dar uma outra expressão aqui, mas ia aparecer esta função f de h multiplicando essa orientação e ia aparecer essa função f de v multiplicando essa orientação. Isso daqui e isso daqui é que seria diferente, ia depender da polarização do campo da antena transmissora. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Uma vez obtido. Então, essa aqui é a nova função f para essa situação. Então, quem tem que fazer, novamente, é achar o módulo dessa nova função f e jogar naquela fórmula de atenuação. É o que a gente vai fazer agora. Vamos pegar o módulo dessa função. O módulo dessa função, ó, é o módulo desse campo, que é o campo do modelo do espaço livre, é o campo direto que chega lá no receptor, e o módulo disso aqui, ó, repara, o módulo disso ó, é o módulo ao quadrado, né? Já estou calculando o módulo ao quadrado, é o módulo ao quadrado deste termo, mas como isso aqui, ó, J tem módulo 1, é o mais o módulo ao quadrado desse termo, dividido pelo módulo ao quadrado de raiz de 2, que é 2. Então, o módulo ao quadrado disso é isso daqui, ó. Ou seja, a densidade de potência que chega no receptor é aquela que você teria, segundo o modelo do espaço livre, vezes isso daqui. Ou seja, se fosse só horizontal, ia aparecer módulo do FH ao quadrado. Se fosse só vertical, ia ser o módulo do FV ao quadrado. Como foi uma polarização circular, apareceu isso daqui. Se fosse outra polarização, o fator que multiplica este módulo seria diferente do fator que multiplica esse outro. Só deu igual a 1/2 porque era polarização circular. Se fosse uma outra polarização, aqui ao invés de aparecer 1/2, ia aparecer um certo número multiplicando esse módulo e um outro número multiplicando esse outro módulo. Isso ficou claro? Alguma pergunta? Esta fórmula só deu deste jeito porque a polarização da antena transmissora é circular. Metade da potência média na orientação vertical e metade na horizontal. Por isso que aparece esse meio aqui, ó. Metade numa, metade na outra. Antes da reflexão, né? E agora a gente põe isso dentro do logaritmo. E aí não dá para fazer mais coisa, porque ó, se fosse uma multiplicação ainda dava para quebrar isso daí. Mas como é um somatório, ó, mais, aí não dá para simplificar isso daí não. Então vai ficar desse jeito. Em relação a essa equação, alguma pergunta?
Então, repare, isso daí seria o modelo da Terra plana, né, da atenuação em dB, quando a polarização da sua antena transmissora for circular. Aqui, ó. Então, você já tem fórmulas aí para polarização horizontal, polarização vertical e polarização circular. Aí, se fosse outra polarização, ia dar um pouco mais de trabalho na hora de montar a fórmula do campo incidente. Ia ser, e aí, enfim, ia depender do enunciado. Mas o procedimento ia ser rigorosamente o mesmo. Só que ia dar algo diferente aqui, ó. Não ia dar o fator 1/2 para ambos. Este ia vir multiplicado por um número e este ia vir multiplicado por outro número. Isso aqui só deu porque foi circular a polarização da onda incidente escolhida. Em relação a isso daqui, alguma pergunta, pessoal? Beleza? Isso daí, ó, é o resultado. Eu esqueci de falar também. Assumindo que a antena receptora tem a mesma polarização da transmissora. Por isso que deu isso daqui. Vamos imaginar o seguinte: e se a antena receptora fosse linearmente polarizada? Vamos imaginar que lá recebendo o sinal, você tem um dipolo colocado na vertical. Um dipolo colocado na vertical. Um dipolo colocado na vertical não consegue, teoricamente, né, não consegue receber campo polarizado horizontalmente. Então, se lá do outro lado, por exemplo, você tivesse um dipolo na vertical em relação ao solo, você não iria receber este termo. Aí a expressão final seria essa daqui. No caso, eu fiz o... Vocês me desculpem, tá? Eu assumi um dipolo na horizontal. Ó. Então, se por outro lado a polarização do receptor for na horizontal, você não vai receber este termo aqui, ó. Sol da horizontal. A esse fator 2, eu posso passar para fora. Ou seja, no seu modelo de terra plana ia aparecer isso, mais este fator aqui, ó, 3 dB. Este, ó, é o PLF, é o fator de perda de polarização. Se você tem uma antena transmitindo na circular, polarização circular, e uma outra recebendo linear, você já tem uma atenuação extra de 3 dB causada pelo descasamento de polarização. Por exemplo, rádio FM em cidades grandes, como Belo Horizonte, né, como esse campo vai espalhar pela cidade, pelo meio dos prédios, e a orientação do campo vai mudando toda vez que reflete, quando chega no seu radinho lá no carro, você não sabe mais qual é a polarização que chega. Então, para cobrir essas áreas, né, o pessoal nessas cidades grandes costuma transmitir rádio FM com polarização circular. Só que no radinho do carro, na anteninha do seu carro, ou do carro do seu pai, do seu tio, como é que é a antena utilizada? Alguém sabe que antena que é utilizada para receber sinal de rádio em carro? Aquela anteninha que fica É um em cima. monopolinho. Isso. Aquilo tem polarização linear. Então, de cara, você já perde 3 dB. De cara, você já perde 3 dB. Porque transmite circular, recebe linear. Então, o que o pessoal faz isso? Porque pelo menos você recebe alguma coisa. Imagina se o cara transmitisse linear e reflete daqui, chegasse no seu carro com polarização horizontal. Você não ia receber nada. Então o cara manda girando, porque assim alguma coisa você recebe no seu carro. Aí você vai andando pela cidade, aí tem um PLL para compensar a variação de amplitude, mas no final você recebe lá a sua rádio, parece que o sinal está constante, né? Mas aí também tem a ver com o equipamento, com o rádio propriamente dito. Mas aqui, ó, tá o único caso, se eu não me engano, de PLF
diferente de 0 dB que a gente vê no curso. Ó. Uma antena transmite circular, a outra recebe linear. Apareceu aqui um fator de perda de polarização de 3 dB. Bom, em relação a esse exercício, alguma pergunta? Então, aqui no curso, a gente não vai cobrar descasamento de polarização. Eu só estou mostrando com isso que dá para fazer. Dá um trabalhinho, mas com as informações que vocês já têm e com alguma paciência, vocês conseguem montar as fórmulas em função da polarização arbitrária para o modelo da Terra plana. E estendendo esse conceito para as demais, vocês também poderiam montar fórmulas para os próximos modelos que vamos estudar. Mas o tempo todo a gente vai assumir ou polarização horizontal ou vertical, para simplificar a apresentação dos modelos. Não tendo pergunta, ainda temos 10 minutos, eu não vou perder esse tempo, não. Eu já vou antecipar, sem entrar em detalhes, eu vou antecipar já o próximo assunto. E, inclusive, eu vou mudar aqui, pessoal, a transparência. Eu estou passando do conjunto 2. Vou passar aqui para o conjunto 3. Até porque eu não posso perder a piada. Aqui, dado o nosso momento, dada a conjuntura atual, cadê aqui? Apresentação de live. Apesar de muita gente achar que não, a Terra é esférica. Ou ela não é esférica exatamente, mas ela está mais perto de ser esférica do que plana. Tá? Apesar de, aqui embaixo tem um modelo da Terra plana equivalente, mas eu não vou morder a minha língua, não. Depois vocês vão entender o que significa. Mas a Terra é esférica. Então, nesse conjunto de transparências, nós vamos estudar basicamente 3 modelos. Tá? Esse da Terra plana equivalente, vocês vão entender o contexto dele. Ele vai entrar, na verdade, devia ter colocado isso daqui, depois de terreno rugoso. O que a gente vai fazer nesse conjunto de transparências é, primeiro, ainda assumindo o solo liso, a gente vai fazer com que ele fique esférico. E, logicamente, o raio da esfera vai ser o raio da Terra, aproximadamente, né? Depois nós vamos fazer com que esse terreno esférico, ao invés de liso, fique rugoso, para levar em consideração o relevo abaixo do enlace. Ao fazermos isso, depois a gente vai introduzir um plano equivalente, ou seja, a gente vai passar um plano por esse relevo, que segundo os mínimos quadrados, mais ou menos interpole esse relevo. Tá? Mas para fazer isso, a cota do relevo vai levar em conta a esfericidade da Terra. Então, eu estou fazendo aos pouquinhos. E, finalmente, uma parte desse relevo pode ser grande o suficiente para perturbar ou até cortar o raio direto entre o transmissor e o receptor. E aí o mecanismo de propagação passa a ser a difração e não mais a reflexão e campo direto. É um problema dificílimo na prática, mas a gente vai usar um modelo simplificado, que é o modelo da difração por gume de faca, que já foi muito utilizado com as décadas, né? Ele foi aperfeiçoado por modelos melhores, mas em compensação com fórmulas horrorosas. Então a gente vai usar esse modelo simples para entender o mecanismo de difração, para contabilizar, né? Um dia, se você precisar realmente de usar um modelo de difração, você vai estudar isso no livro, mas se tudo correr bem, você já tem uma base sólida para aprender dali para frente. Então, próxima etapa é fazer o plano liso ficar uma esfera lisa. Então está aqui, as 2 mudanças que vamos fazer na função f. Então, a fórmula, basicamente, em dB é a mesma. O que vai mudar é o módulo da função f. O que acontece quando a Terra, o solo, né, onde a onda reflete, fica, ao invés de plano, esse espelho, ao invés de plano, ele fica esférico. Cuidado com as minhas figuras, né? Isso daqui não é um cilindro.
Isso aqui está, apesar de estar parecendo um cilindro, está representando uma esfera. Tá? Como eu não sei desenhar direito, eu estou desenhando aqui nesse corte, né? Juntando coisas bidimensionais com coisas tridimensionais, né? A figura não é perfeita, mas eu tento passar uma ideia. O que vocês acham que vai acontecer com o campo refletido quando a gente leva em consideração a esfericidade da Terra em comparação com aquilo que a gente acabou de estudar, assumindo a Terra plana? Mantendo todos os demais parâmetros constantes, né? Senão a gente não consegue comparar nada. O que vocês acham que acontece quando a gente leva em consideração a esfericidade da Terra? O foco de reflexão muda ao longo do caminho. Cara, eu vou pedir para você falar mais alto, que ficou muito baixinho, não consegui escutar. O foco de reflexão muda ao longo do caminho. Foco? Não entendi. Como assim? Não entendi. Como assim foco? Você quer dizer esse ponto aqui? Quando você falou foco, qual foi? Estou pensando que quando a gente estuda espelhos côncavos e convexos, no plano é simples, você só faz a imagem virtual ali, como você mesmo mostrou, e aí você faz um novo caminho. Perfeito, o seu raciocínio está correto. Só que como você vai... Não sei mais, pessoal. Deforma a imagem, né? É aquele espelho de parque de diversão. Dependendo se é côncavo, ou você fica mais magro, ou você fica mais gordo. O seu raciocínio está perfeito. Mas a minha pergunta foi bem mais básica. O que acontece com... Vou fazer a pergunta diferente. O que acontece com essa área? Eu peguei aqui, ó, a onda radia para todos os lados, né? Eu peguei um feixe, um cone, embora não tenha desenhado aqui um cone, né? Mas eu estou representando esse cone por essas duas linhas limites. Imagina-se um cone incidindo nesse espelho, onde este cone incidente é o mesmo nos dois casos, tá? E aí reflete um outro cone, né? Aqui está o caso da Terra plana e aqui, ó, quando essa reflexão ocorre nessa superfície esférica. O que acontece com a área do cone refletido neste caso em comparação com este daqui? A figura já está mostrando, né? Parece que aumentou e parece que está elíptico. O elíptico, na verdade, vai depender do cone incidente. Mas se... Na verdade, o elíptico é porque a minha figura foi mal feita. Mas, enfim, tá? Ele aumenta, ó, repare. Como a esfericidade da superfície, ó, vai fazer com que essas normais se inclinem uma em relação à outra, repare, o ângulo de incidência aqui está exagerado, né? Porque senão a gente não ia enxergar nada. Na prática, este ângulo de incidência vai ser levemente maior do que esse. Então isso faz com que o cone refletido se abra. E essa abertura é nas duas direções, porque a Terra é esférica, não é um cilindro como está aí. Então, na verdade, devia ser você viu um círculo, né? Você viu uma elipse, mas eu queria que isso aqui fosse visto como um círculo. Mas, enfim, é bobagem minha, tá? Talvez se eu mexer em cima para ser elíptico também, para compensar isso. Mas, enfim, é círculo aqui e círculo aqui. É um infinitésimo. Isso aqui, a ideia aqui era fazer vocês verem aqui um ângulo de gama tendendo para zero, um infinitésimo de ângulo sólido, um infinitésimo de cone. Então, a área, neste caso daqui, vai ser ligeiramente maior do que a seção reta, né, desse cone, do que essa daqui. Só que a potência que vem do transmissor, neste cone, neste feixe de raios, imagina que é a mesma. E imagina que tudo é refletido. Se a potência é a mesma, mas a área da seção reta aumentou, o que tem que acontecer com a densidade de potência? Diminui? Diminui.
Ou seja, a intensidade do campo, quando você leva em consideração a esfericidade da Terra, a intensidade do campo refletido é ligeiramente menor do que no caso da Terra plana. Então a gente vai incluir nos nossos modelos, junto com o coeficiente de reflexão, um outro fator que a gente chama de fator de divergência. Eu acho que a fórmula não está aqui. A gente vai usar a letra D maiúscula. É o fator de divergência. E vamos gastar alguns slides, né, chegando na fórmula desse fator de divergência. E aí vamos resolver alguns problemas, colocando valores mais práticos. Sabe quanto vai dar o fator de divergência? Vai dar assim, 0,99999. E aí a pergunta, porra, por que você então levou em consideração a esfericidade da Terra se essa variação da densidade do campo refletido com a esfericidade, colocando os valores reais de enlace, né? O raio da Terra, 6.400 quilômetros, no final dá um fator de divergência perto de 1, ou seja, é quase como se fosse um plano. A gente já percebe isso, a gente olha em volta, você consegue ver a Terra esférica olhando em volta aqui de você, não? Mas a diferença vai estar noutra coisa. O que realmente vai fazer a diferença, e por isso que a esfericidade ela tem que ser levada em consideração, é nisso aqui, ó. E eu desenhei desse jeito porque, por enquanto, a gente não usou, né, não colocamos esse terreno rugoso. Mas o que eu vou falar agora para vocês vale não só para as alturas dos mastros das antenas, mas para o próprio perfil do relevo. Quando a gente fornece a altura do morro, a altura do mastro, da torre, a altura do mastro é em relação ao chão. Mas quando você fala em relevo, assim, a altura daquele monte é de 759 metros em relação ao quê? Vai ao solo? Mas o solo não está no topo do morro? Aquela montanha, Monte Everest, tem não sei quantos quilômetros de altura. Em relação ao quê? Em relação ao nível do mar, não? Pronto, ao nível do mar. Beleza? Então, isso que eu estou mostrando aqui, eu estou mostrando em termos de transmissor e receptor. Porque, por enquanto, a nossa Terra é lisa. Mas daqui a pouco vai entrar o relevo. E isso que eu vou falar para vocês agora, em relação ao HT e ao HR, mais tarde vai valer também para as cotas do terreno. Quando a gente dá uma altura, por exemplo, a altura do transmissor, em relação ao nível... Imagina que isso aqui é o nível do mar, essa linha aqui. Quando eu dou essa altura, é em relação ao solo naquele ponto. Por causa da gravidade, né? Enquanto que no receptor é em relação àquele ponto. Mas por causa da esfericidade... E outra coisa, quando você dá distância, quando você dá aquela distância entre mastros, você não cava um túnel por dentro da Terra para dessa distância em linha reta. A distância é a distância sobre o solo. Então, quando a esfericidade da Terra é levada em consideração, repare, o ponto onde a gente imagina estar colocada a antena transmissora e a antena receptora, esses pontos eles se afastam. Eles se afastam. Ah, mas esse afastamento é de 1 centímetro. 1 centímetro. Pô, isso não é nada. Pô, enlace é de 300 metros e você errou 1 centímetro no posicionamento de um para o outro. Mas acontece o seguinte, se o comprimento de onda for de 2 centímetros, um erro de 1 centímetro equivale a quantos graus de erro de fase? Uai. Oi? Centímetro depende do O comprimento de onda é de 2 centímetros. E você errou por 1 centímetro. Se aquilo ali... Hã? Errou metade. Metade de quanto? É metade do comprimento de onda. Mas quando você multiplica por K
a constante de propagação, e transforma isso em fase, em defasamento, você está errando de quantos graus? 180? 180. Ou seja, o que era para ser, sei lá, uma interferência construtiva passa a ser... Totalmente destrutivo. Enfim, o totalmente é porque, na verdade, a Terra não é lisa, né? Mas, enfim, você entendeu o problema. Então, quando a gente lida com interferência, se fosse só o campo direto, por exemplo, duas antenas refletoras altamente diretivas, elas praticamente nem transmitem nem recebem nada para o solo. Ia fazer diferença nenhuma. Mas quando você tem multipercurso, ou seja, duas ou mais componentes chegando no receptor, essas diferenças são importantíssimas. Por exemplo, tem modelos de propagação para ambientes urbanos que usam traçado de raios. Então você tem lá os predinhos, né? Você imagina como sendo blocos e usa um determinado algoritmo para traçar os raios das trajetórias que vão desde o transmissor até o receptor. Aí chegam aqueles raios todos. Puxa, mas como é que você tem precisão exatamente no seu mapa, né? Exatamente a posição da parede do prédio. Se você errar por 5 centímetros, entendeu? Numa frequência alta, onde o comprimento de onda é da ordem de milímetros, onda milimétrica, ou de uns... Porra, você está errando tudo. Então, assim, essas coisas são... Você tem que levar em conta isso e tem que saber que isso é um problema, tá? Aqui a gente vai fazer isso para esses modelos simplesinhos, começando com o modelo da Terra esférica. Então, vocês vão ver que quando a gente calcular o fator de divergência associado a esse fenômeno, no final, o fator de divergência vai dar 0,9999. Pô, mas é aqui que está a nossa preocupação. Não para este modelo da Terra esférica, mas quando a gente colocar rugosidade, terreno, no modelo. As alturas dessas cotas, elas têm que ser corrigidas, levando em consideração a esfericidade da Terra. Então, por causa disso, a gente vai dar esse modelo com todo rigor, vamos calcular o fator de divergência e tal, mas na prática isso não é muito útil, pelo menos não nos enlaces com os quais estamos preocupados. Mas a preocupação em passar o perfil do terreno, as alturas das antenas, da maneira mais precisa possível, isso é importante, tá? E a gente vai ver essas coisas começando pelo modelo da Terra esférica. E aí, para concluir a aula, né, basicamente o que a gente vai fazer, a gente vai corrigir o coeficiente de reflexão de Fresnel, multiplicando ele por um fator de divergência, para levar em consideração, né, a diminuição da densidade de potência refletida. E aí você vai ver na prática, isso aqui vai dar 0,999, ou seja, isso aqui nem precisaria fazer. Mas a nossa preocupação maior vai estar aqui, Qual é a diferença de percurso mais precisa, dado que agora as alturas do transmissor e do receptor, e essa distância, quando são fornecidas em relação ao nível do mar, ao nível da superfície. E na hora que você leva em consideração a esfericidade da Terra, você acaba tendo esses pontos levemente afastados um do outro, em relação àquilo que você faria se o terreno fosse plano, tá? Então é sobre isso que a gente vai tratar na próxima aula. Vamos perder um tempão, só que não vai ter derivada, não vai ter integral, mas vai ter um monte de manipulações para chegar na fórmula rigorosa, precisa, para esse fator de divergência, para depois descobrir que ele vai valer quase 1, que não precisava ter feito nada daquilo. Mas, em compensação, para chegar nesse fator de divergência, a gente vai falar de conceitos de ótica geométrica que vocês provavelmente ainda não viram no curso de engenharia elétrica. E isso pode ser útil para alguém no futuro, tá? Quando for lidar com ótica, lente, antenas refletoras, métodos de traçado de raios. Então, esses princípios de ótica geométrica
vão ser utilizados para obter esse fator de divergência. Então, eu aproveito a aula também para falar um pouquinho mais de ótica geométrica. E a gente vai ver isso na próxima aula. Alguma pergunta antes de eu concluir aqui a transparência? Bom, pessoal, então, bom fim de semana, até quinta-feira. Daqui a pouco eu ponho o link da aula de hoje no YouTube. Passo para vocês. Deixa eu parar a gravação.